Oi, turma! Eu sou a professora Álija e hoje vamos fazer nossa revisão para o ENAD, referente ao curso de administração. Para vocês terem uma ideia, a prova é dividida em duas partes. A parte de questões gerais. Nessa parte de questões gerais, ele visa avaliar, né, a prova, os seus conhecimentos em temas, né, referentes à inclusão, sustentabilidade, temas atuais, né, envelhecimento da população, inteligência artificial. Nessa parte, vocês vão encontrar 10 questões, 8 de múltipla escolha e 2 questões discursivas, né? Então, vejam muito, leiam muito sobre essas áreas, né? Sustentabilidade, inclusão social, inteligência artificial, etarismo, envelhecimento da população, entre outras coisas. Já a outra parte é a parte da área mesmo de gestão, são 30 questões, 27 de múltiplas escolhas e 3 questões discursivas. Com temas na área de administração, obviamente, mas focado em situações que vocês vão ter que resolver e focado aí em estudos de caso. Para uma melhor visualização, eu trouxe aqui a página inicial da prova do ano de 2022 do ENAD de Administração. Então, vejam, né, o percentual que vale cada questão, né? Então, as questões discursivas, 40%, a geral, 60%. As questões discursivas referentes à área de gestão, 15%, e na área objetiva de gestão, 85%. E tem essa parte aqui, ó, de questionário de percepção da prova. É importante que vocês respondam tudo de forma positiva, porque isso conta ponto também para a instituição. Vocês querem sair tendo no currículo uma instituição de peso alto, como a UNEB, que hoje é avaliação 4 e quem sabe possamos passar para 5. Ao receber a prova, confirem, né, se tem a quantidade de questões corretas. Vejam que a parte das questões discursivas, objetivas, focadas aí na área de administração, 75%. Já as questões mais gerais, né, de conhecimento geral, 25%. As questões discursivas vocês têm que fazer em no máximo 15 linhas. Dentro da quantidade de linhas, né, e no tamanho presente lá no concurso do ENAD. Apesar de serem questões discursivas, elas estão relacionadas diretamente com a área de administração. Então, por exemplo, essa questão discursiva, ela traz 3 textos. O primeiro falando da Fiocruz, vocês podem ler aí, né? O segundo falando da pandemia e o terceiro tratando dos orçamentos federais utilizados no ano de 2020 a 2021 por área e por porcentagem, para que o aluno consiga associar os 3 textos e dissertar na área de administração. Vejam que o primeiro texto ele fala da Fiocruz, né, como uma instituição que tem mais de 120 anos e ela é responsável em desenvolver ações de pesquisa, tecnologia, produções de vacinas e medicamentos que são importantes aí para a área de gestão sanitária e essas vacinas, elas são distribuídas de forma justa e de forma igual para toda a população. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, ele fala da pandemia, dos desafios que foram a pandemia, né? Das dificuldades e limitações físicas e orçamentárias para desenvolver a pesquisa, que tinha que ser de uma forma rápida, da dificuldade de isolamento social e do fechamento das salas de aula, laboratórios, universidades e escolas, e da necessidade de você reinventar, trabalhando aí a inovação, associando isso à ciência, que é uma coisa importante. E os recursos que tinha na época, que é o texto 3, por área, né? Os recursos dos orçamentos entre o ano de 2020 a 2021 por área. Então, o que o aluno ele pede para que o discente faça? São 2 questões, como eu falei, de forma geral. Ele quer, na letra A, né,
com base, antes da letra A, com base nas informações do texto, na base apresentada e considerando o contexto da pandemia, ele quer que você discuta sobre os investimentos na área de educação, ciência, tecnologia e inovação e essa importância para contribuir para o desenvolvimento científico do país. E depois explicar toda essa atuação voltada para a área de justiça e equidade, já que a gente estava vivendo na época um período pandêmico. Gente, a resposta ela vai estar sempre no texto. Então, quando você lê, copie partes do texto e justifique sua resposta. Isso é importante, né? Então, a resposta, por exemplo, da letra A é você trabalhar na área de pesquisa, né, utilizando aí as próprias universidades ou o próprio instituto de pesquisa, para que eles, de formas parceiras ou cooperando, né, eles consigam ser os protagonistas para o descobrimento de uma vacina de forma comum, que seja utilizada de forma igual por todos da população. Isso também pode ser feito através de bolsas de pesquisas e outros investimentos que podem ser feitos através de extensão, para que extensão na universidade é importante para poder divulgar isso de forma clara, através de eventos para todos, né? E o uso não apenas de vacina, mas também de equipamentos que sejam, como por exemplo máscaras e respiradores, capazes de diminuir a transmissão do vírus naquele momento. Voltando ao texto 1, você pode ver que a resposta está na própria Fiocruz e nas próprias universidades e professores, né? Através do uso de bolsas de pesquisas, utilizando a ciência e utilizando os recursos que a gente pode manobrar aqui das diversas áreas para poder elaborar e descobrir a vacina ou outros equipamentos que diminuam a difusão do vírus. Na letra B, assim como na letra A, a resposta também está lá. As universidades, elas são instrumentos, né, que são frutos do dinheiro público, principalmente as universidades públicas. Então, elas têm que investir na sociedade de forma justa e igual, né? A universidade ela tem o papel de trabalhar o ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa para descoberta de equipamentos e medicamentos que acabassem com o Covid, extensão, ajudando a sociedade, fazendo cursos, eventos que possam mostrar a importância da ciência. E a necessidade de você investir dinheiro público nessa área de pesquisa e de educação de forma igualitária, né? Em especial na área de saúde, devido ao momento que estava passando. Então, é importante trabalhar aí políticas públicas de distribuição de vacinas para que todos sejam contemplados, sem priorizar uma pessoa ou outra pessoa, né? E isso de forma mundial, que todos os países, de forma mundial, não importa se pobres ou ricos, da mesma forma da população, sejam contemplados. A segunda questão da prova de 2022, ela fala aí, o texto está presente aí na tela de vocês, sobre, basicamente, quando for lendo o texto, vá marcando os pontos, né, que ele trabalha, né? A dominação, o patriarcado, que é a dominação masculina, e isso causa vulnerabilidade e desvantagens, né, em relação às mulheres atuais na contemporaneidade. Isso também coloca aí a questão de violência sexual, desigualdades entre os sexos, principalmente aí na área de trabalho. Veja que eu já estou marcando alguns pontos e alguns estereótipos de gênero dentro da sociedade. E isso demonstra uma maior autoridade masculina. Isso gera, né, violências em diversos gêneros, entre mulheres também, né? Então, a pergunta da questão discorra sobre, ele vai direto, né, o patriarcado estrutural e as desigualdades entre homens e mulheres e o papel do Estado para enfrentar
essas dificuldades. Vejam novamente que tem uma relação aí entre a área de administração e uma questão de cunho geral. Então, nessa questão, o estudante ele vai dizer o que ele entende basicamente na letra A de patriarcado. Então, vocês têm 15 linhas para poder escrever. E que esse patriarcado ele gera uma maior dominação dos homens, né, da hierarquia masculina entre o outro sexo, que é o sexo feminino. E isso promove uma desigualdade entre os sexos, seja na área do trabalho, na área econômica, e você pode trazer dados, né, mostrando, caso saiba, que as mulheres ganham menos do que os homens no mercado de trabalho, que é necessário aí trabalhar essas questões estruturais e melhorar essas questões culturais e sexistas, né? Isso pode ser feito através de meios midiáticos que melhorem aí a imagem da mulher e diminuam essa desigualdade entre os sexos, para que haja uma maior, vamos dizer assim, igualdade entre eles, para diminuir essa historicidade que existe entre as mulheres em relação à submissão e à incapacidade das mesmas. Qual o papel do Estado, que é aqui a letra B nisso, né? Então, foquem aí em políticas públicas, seja na área de saúde, educação, assistência social para essas mulheres, normas jurídicas que melhorem essa relação, equipamentos sociais, delegacias, e também você pode fazer aí parcerias com o terceiro setor e a sociedade civil de forma a melhorar isso, né? Entre outras áreas. Então, aqui na tela estão os principais itens referentes a essas duas questões. Na próxima questão discursiva, ele fala, tem 2 textos, vejam que geralmente ele não coloca apenas um texto, ele coloca 2 textos para que o aluno reflita e pense, né? No primeiro texto, ele fala que o coronavírus, ele atingiu e impactou a vida dos trabalhadores, empobrecendo a sociedade cada vez mais em vários e diferentes segmentos. As respostas, elas já estão até aí. E isso fez com que houvesse um maior índice, né, de desemprego, subemprego e informalidades. No segundo texto, ele já fala aí da pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional de Indústria, que mostra que 38% dos brasileiros têm grande medo de perder o emprego. E esse percentual foi menor apresentado no ano de 2021, onde 41% relatavam isso, e no ano de 2020, 48%. Então, essa apreensão, ela já fala aqui que entre os sexos, né, atinge mais as mulheres, 42%, e 37% entre os homens. Então, aqui, observem, vocês já podem fazer o link entre um e outro na hora de vocês escreverem aí a dissertação de vocês. Vamos para a pergunta. Discorra sobre os impactos da pandemia de Covid nas relações de trabalho. Aqui ele já deixa, né, um pouco a resposta, né, marcando aqui subemprego, desemprego, informalidade, considerando obrigatoriamente o efeito social, um efeito organizacional e um efeito que incida sobre o trabalhador. Isso na letra A. E na letra B, apresente justificativas 2 práticas organizacionais de gestão de pessoas que podem ser empregadas para diminuir esses impactos do coronavírus nessa área das relações de trabalho. Na questão A, por exemplo, o que a gente pode ver, né, e falar? Que a resposta está no próprio texto, né? O efeito social, no caso, seriam referentes aí à crise econômica, desemprego, a questão de precarização do trabalho, o aumento da informalidade. O efeito organizacional está ligado com o aumento de faltas no trabalho, com o absenteísmo, queda de produtividade, crise financeira nas empresas, teletrabalho, restrição organizacional, redução do quadro funcional. Já aquilo que vai incidir sobre o trabalhador tem a ver com questões de doenças físicas e mentais, perda do emprego, perda da renda
sobrecarga, né? E intensificação do trabalho. Então, vejam que esses itens eles estão presentes no próprio texto. E aí você pode utilizar e associar. Em relação à letra B, que ela relata, né, o que a empresa pode fazer associada à área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas, conforme que a Venato, ela trabalha esses 6 itens. Agregar pessoas, que é a parte de recrutar e selecionar. A parte de aplicar pessoas, que é a parte de alocar os colaboradores em funções adequadas. Então, neste caso, vocês teriam que trabalhar essa parte mais de aplicar, né? Sem esquecer as outras, obviamente. Tem a parte de recompensar pessoas, que é a questão aí de remuneração, benefícios e desempenho para ser analisado. Desenvolver, que é a parte de treinar, também seria possível fazer e capacitar essas pessoas. Manter, observando aí as questões do bem-estar no trabalho, que é uma outra coisa a fazer no período de pandemia. E reter essa mão de obra. E trabalhar aí o monitoramento desses funcionários, dando sempre feedback. Então, uma parte que vocês podem fazer é o replacement, que nada mais é do que a reposição desses trabalhadores e a substituição dos mesmos, trabalhando aí o talento de cada um, né? Então, cabe, na hora de recrutar e selecionar, se for recrutar e selecionar novos trabalhadores, ou manter ali uma seleção interna, alocar esses trabalhadores dentro do perfil e das competências e observando a cultura organizacional da empresa em outras áreas ou manter nas mesmas áreas, de forma a que esses trabalhadores, eles se sintam adequados naquelas áreas e que a empresa seja capaz de, dentro dessa questão do aplicar e do manter, reter, motivar e trabalhar as questões de bem-estar desses trabalhadores, dando sempre feedback. A outra é o outplacement, que nada mais é do que você fazer um programa institucional de transição de carreira, né? E se as pessoas forem demitidas, reorganizar essa trajetória, ajudar essas pessoas a trabalhar um bom currículo, desenvolver as habilidades dessas pessoas nessa entrevista, ou seja, capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho, né? Se essas pessoas saírem, dando programas aí de mentorias, coachings e apoios psicológicos, não apenas para quem está sendo realocado, mas também para quem saiu, e treinamentos de forma constante. Então, o foco principal do estudante é na qualidade de vida, no absenteísmo, no clima, no replacement, no outplacement, né? Do planejamento adequado de carreira e de rotinas e no estabelecimento de forma a dizer qual é o foco da empresa, como é que a empresa trabalharia agora dentro do home office, o trabalho híbrido, como seria isso? Então, aqui estão alguns pontos a serem discutidos. A questão 4, que é discursiva na área de administração, ele foca aí nos principais cenários econômicos que os empresários tiveram com os novos modelos de negócios, né? E como trabalhar em relação a isso? Então, o foco é sempre o mesmo. Ele pergunta de 2 vantagens logísticas para que esses proprietários obtenham esses serviços terceirizados na plataforma e cite os benefícios em relação a esses fatos. Vejam que no texto, o texto está aqui, eu não vou ler de forma completa, mas vou deixar o material para que vocês leiam com calma. Já tem, né, até sugestões para fazer serviços deliveries que aumentaram na pandemia, mas isso necessita de aplicativos, maior conexão na web, para poder trabalhar de forma rápida e entregando os produtos aos clientes, plataformas que buscam aí a terceirização, maior foco no marketplace. Então, esses itens, se vocês observarem, eles já dão aqui nesses 5 itens aqui as respostas, né? Então, é necessário que o aluno, em 15 linhas, ele trabalhe aí a rapidez dos serviços, trabalhe baixo custo, porque o empresário não tem recurso para poder trabalhar. Então, a melhor forma seria o marketplace, diminuição de desperdício, utilizando plataformas, né? Em tecnologias, diante da grande incerteza.
a expansão dessas plataformas para atender cada vez mais os clientes. Então, a forma seria o marketplace, como já tem no próprio texto, e trabalhando aí com terceirização e entregas, que também foi mencionada, utilizando serviços de terceirizações, que no caso foram motoboys, através de aplicativos, para contemplar isso, e o foco no core business, que seria essa forma de você desenvolver e gerenciar atividades de apoio na empresa, não focado na sua principal atividade, mas que aí no caso são restaurantes e alimentos, mas para a entrega, né? Que seria uma forma e uma solução de Kaizen para melhorias, gerando assim valores aos seus produtos e serviços. Já em relação ao que ele pede, né, que são os benefícios em relação aos proprietários, então a gente tem que trabalhar aí as demandas dessas refeições, a redução da complexibilidade de entrega desses pratos, trabalhar em escala para ganhar mais e reduzir os custos, que quando você trabalha em escala, utilizando aplicativos, você vai aí reduzir custos, que isso seriam as principais tomadas de decisão do gestor. A quinta questão discursiva foi sobre ESG, né? E aí, essa questão, ela trabalha também as ODSs. Como o Brasil esse ano está sediando a COP30, talvez caia uma questão similar, discursiva ou objetiva, para que vocês respondam e associem aí a área de administração. Mas a resposta, ela está sempre no texto. Marquem, né, essas respostas que estão no texto, leiam as questões. Então, essa quinta questão, ele pede para discorrer sobre os critérios da ESG na área ambiental, social e de governança, necessários aí para o desenvolvimento social e das organizações brasileiras. Dentro do texto, se vocês olharem, ele vai trabalhar a questão do meio ambiente, favorecendo aí as questões de sustentabilidade e adequando aí as reduções de gases, energia, ou seja, as 17 ODSs, a questão social, que foi deixada aí com o legado da industrialização, buscado industrialização, a influência do Taylorismo, Fordismo, e que busca, repete novamente, a diminuição dos prejuízos sustentáveis para garantir aí a ESG, a agenda, né? E a governança, que nada mais é do que o código de conduta existente entre as empresas, parceiros e o próprio governo, de forma a trabalharem de forma cooperada para diminuir esses entraves, né? E aí é necessário aí trabalhar questões de diversidade de cargo, implementar combate de desvio à má conduta das empresas e das pessoas, trabalhar isso dentro da cultura organizacional e de forma bem transparente. Já a letra B, relembrando, ele quer trabalhar a importância da igualdade, diversidade e inclusão. Veja que tem sempre isso, ele busca sempre igualdade, diversidade dentro das questões e como o gestor trabalhar isso, né? Então, cabe aí ao gestor buscar, né, parceiros que sejam capazes de melhorar as condições de trabalho, remunerações justas, inclusões dessas minorias, trabalhando aí as 17 ODSs, e os benefícios seriam pessoas mais diversas, você tem mais opiniões diferentes, que vão buscar soluções diferentes e vão ter benefícios melhores, né? Melhorando aí a imagem das marcas e aumentando aí a produtividade e a satisfação dos clientes.